Olá, aqui é a Helga e hoje eu trago mais um vídeo para o meu canal. Se você ainda não está inscrito, não deixe de fazê-lo neste momento. Clicar aqui em inscrever-se e quando já estiver inscrito, não esqueça de apertar no sininho. Porque então, se você aperta neste sininho aqui, que tem todas, você vai receber todas as notificações a cada vez que eu subir um novo vídeo ao meu canal. Vamos começar o vídeo de hoje. Olá, hoje são 18 de outubro, segunda semana do Sínodo da Amazônia. E hoje, novamente, eu vou trazer artigos em que o nome do cacique Macuxi, hoje cacique Macuxi, Jonas Marcolino, é citado. Então eu trouxe aqui esse artigo da Folha de São Paulo, do dia 27 de abril de 2005, Vamos ver o que diz. Antes, líderes condicionavam libertação de policiais à ida do ministro à reserva Raposa Serra do Sol. Índio diz que só solta refém se reserva cair. O artigo foi escrito por José Maschio, em Uiramutã. Os índios ligados à SODIUR, Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima, e naquela época era presidido, entre outras pessoas, por Jonas Marcolino, essa sociedade, SODIUR. Os índios ligados à SODIUR, que mantêm 4 policiais federais reféns na comunidade Flechal, desde a última sexta-feira, decidiram radicalizar. Eles condicionam a libertação dos policiais à revogação, pelo governo federal, da portaria que homologou a reserva Raposa Serra do Sol em área contínua. Os índios querem a homologação em ilhas, deixando de fora da reserva áreas urbanas e propriedades rurais e comunidades de não-índios, especialmente de produtores de arroz. Antes, eles condicionavam a libertação dos reféns à visita do ministro da Justiça, Mário Tomás Bastos, na área. Ontem, os tuxauas, líderes, tuxauas é a palavra para líderes na língua deles. Ontem, os tuxauas que receberam a reportagem da Folha mudaram o discurso. A liberação vai acontecer só com a revogação da portaria. Não aceitamos ser isolados. O índio quer se desenvolver, melhorar de vida, e o governo quer a gente isolado. Isso não vamos aceitar, disse o tuxaua Jonas Marcolino, líder da Maloca Contão. Estudante de direito, Marcolino disse que os índios querem as escolas nas comunidades, mantidas hoje pelo governo estadual, e não voltar à idade da pedra lascada. O líder da Maloca Nova Vida, Tuxaua Amazonas, quer mais. Além de exigir a revogação da portaria, defende um movimento nacional para o impeachment de Lula, que não defende os interesses nacionais, mas governa sob pressão internacional. Isso foi o que eu achei mais importante desse artigo. E eu vou repetir. O líder da Maloca Nova Vida, Tuxaua Amazonas, quer mais. Além de exigir a revogação da portaria, ele defende um movimento nacional para o impeachment de Lula, que não defende os interesses nacionais, mas governa sob pressão internacional. É interessantíssimo ver que esse pessoal da esquerda, Lula e toda a companhia, sempre disseram, sua retórica é essa, de que a direita, entre aspas, os opositores deles querem entregar o Brasil aos poderes internacionais, né? Que naquela época, antes de ser eleito, ele vinha com aquele discursinho de que o FMI, blá 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 e blá blá blá. Pois veja bem, os índios tinham as coisas muito claras. Queriam o impeachment de Lula em 2005. O Brasil deu um impeachment ao partido de Lula muitos anos depois, né? E vejam bem, um índio com uma visão muito adiantada para os tempos aqueles. O líder da comunidade Flechal, Tuxaua Altevir de Souza, candidato derrotado a vereador do PT nas últimas eleições em Uiramutã, não permitiu que a Folha entrevistasse os policiais federais mantidos reféns. Segundo ele, os policiais estavam bem e fora da comunidade, se refrescando. Os 4 reféns, no entanto, foram mantidos em uma casa, próximo a uma cozinha comunitária
durante praticamente todo o tempo em que a reportagem da Folha esteve no local. Os índios fizeram um acordo com o delegado Alexander Biegas e os 3 agentes para que eles mantivessem suas armas. Eles, porém, não podiam caminhar armados pela aldeia. Outro comentário aqui. Olha, vejam bem, o PT, né, conseguiu cooptar índios naquela comunidade flechal. Aqui estamos vendo um Tuxaua Altevir de Souza, era candidato a vereador pelo PT. E o que fazia aqui, nesse contexto? Impedir que o meio de comunicação chegasse a falar com os policiais que estavam ali em condição de reféns. Por que seria que o PT, podemos dizer assim, não queria, o índio petista não queria que a Folha falasse com os policiais, né? O avião que levou a imprensa até a comunidade flechal foi recepcionado por um grupo de cerca de 60 guerreiros armados de flechas pintados, comandados pelo Tuxaua Abel Barbosa. Na comunidade vivem 750 macuxis. Depois das entrevistas, os jornalistas foram levados à cozinha comunitária e convidados a merendar por Altevir de Souza. O Tuxaua fez questão que se experimentasse o pajuaru, uma bebida fermentada à base de mandioca de sabor agridoce. É costume macuxi beber o pajuaru antes e depois das refeições. Somente depois que os convidados e as lideranças almoçaram, um macuxi anunciou, gritando na sua língua materna, o horário do almoço. Em menos de 5 minutos, uma multidão de crianças, mulheres e homens formaram fila em torno da cozinha comunitária. E termina aqui o artigo. O próximo que eu quero mostrar é um artigo de 2008. Pode-se ver dentro do texto que é de 2008. Contradição de representante indígena mostra falhas em discurso contra Raposa Serra do Sol. Foi publicado no dia 11 de junho de 2008. O autor, Filipo Cecílio. Fonte, amazonia.org. Durante a execução do seminário, A Realidade da Amazônia, Soberania Ameaçada Farsa ou Realidade, o público presente pôde perceber como a construção de discursos que velam determinados interesses pode confundir sua compreensão frente a questões complexas como a demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol. Exemplo disso foi a participação de um representante indígena, Jonas de Souza Marcolino, da etnia Macuxi, chamado de professor, e o autor aqui coloca entre aspas, como não reconhecendo no índio a figura deste professor que ele era. Chamado de professor pelo resto dos participantes durante todo o cerimonial, Marcolino caiu em contradição várias vezes em suas falas, não contribuindo assim para a compreensão do que de fato ele pensa sobre o problema todo vivido em sua região. Esse seminário aqui, A Realidade da Amazônia, Soberania Ameaçada Farsa ou Realidade, a ele fiz referência em um artigo do meu vídeo, outro sobre o cacique Macuxi. Foi uma reunião ocorrida em 2008 do Instituto Espéria, se não me equivoco. Seguimos. Na entrevista coletiva dada à imprensa antes do evento acontecer, ele, Jonas Marcolino, afirmou que, abre aspas, toda cultura indígena está corrompida. Todas as condições socioculturais dos povos de lá são dadas por uma política de governo que não se preocupa em manter as condições originais deles. Fecha aspas. Ele disse isso usando terno e gravata, além de uma aliança de casamento. Vai vendo aí, na notícia como é dada, né, pelo jornalista esse, criticando o índio por ser um professor, por usar terno e gravata, por usar uma aliança de casamento. A lo mejor, como dizemos aqui, este senhor, este Filipo Cecílio, que queria era que o índio continuasse lá nas condições pré-civilizatórias. Em seguida, atendendo a estudantes que realizavam um documentário sobre a disputa que envolve a demarcação das terras da reserva indígena, ele afirmou que quando foi educado na cultura dos brancos, aprendeu que o Brasil é uma coisa só. Abre aspas. O meu posicionamento com relação à demarcação das terras é contrário porque não tem segurança. O indígena está à mercê e pode ser demovido a qualquer momento. Não gostaria de viver só de caça e de pesca. Fecha aspas. E fala agora o autor do artigo. Sua fala gera uma dúvida.
Se ele não pretende manter os hábitos originais, por que reclama que os índios, do lado oposto ao seu, nesse conflito também não fazem isso? Mesmo afirmando a diversidade entre as opiniões indígenas, Jonas Marcolino falava como se representasse todos os índios da região. O debate, que mais parecia um ato público, já que não havia ninguém para contrapor suas ideias, serviu para que ele reafirmasse a posição dos grandes arrozeiros da área. O Makuxi reclamou, por exemplo, da falta de investimentos na região, pedindo estradas ao governo federal, que coincidentemente serviriam para o transporte da produção das fazendas de arroz. Parece que ao autor não lhe parece muito simpática a ideia dos índios estarem interessados na produção de arroz naquela região, né? Outra reclamação feita por ele era o fato de as terras da reserva indígena ocuparem as áreas de fronteira do país. Nova coincidência, é lá que estão instalados os arrozais. Hombre, esse autor aqui tem uma implicância com os arrozais, hein? Ainda concordando com as ameaças feitas pelos produtores da região, Marcolino afirmou: o futuro é incerto. Se o governo não for inteligente, corremos o risco de ter mais conflitos, ao invés de paz e comunhão. Os indígenas foram ensinados a expulsar o resto, preparados a morrer pela terra. Por último, novamente se contradizendo, ele fez o seguinte alerta: lá já está tudo desmatado, é um cerrado. O índio não pode mais caçar ou pescar. Se não promovermos atividades econômicas com sistemas modernos de produção, veremos daqui a alguns anos os índios morrerem de fome, como ocorre hoje em dia no Mato Grosso. Jonas Marcolino acusou os índios que reivindicam a posse integral da terra de ser massa de manobra das ONGs estrangeiras que, segundo ele, querem controlar a região a serviço de seus países de origem. O que foi o evento? Organizado por diversas entidades empresariais, entre elas o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, SESCOM, São Paulo, Centro de Indústria do Estado de São Paulo, CIESP, Associação Comercial de São Paulo, a CSP, e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, AB São Paulo. O seminário As Realidades da Amazônia, Soberania Ameaçada, Façam Realidade, ocorrido ontem, 10, na cidade de São Paulo, serviu para congregar vozes que afirmam que a homologação da reserva indígena Raposa Serra do Sol representa uma ameaça à soberania brasileira sobre o seu território. O evento foi marcado por discursos inflamados e retórica vazia. A posição do autor fica muito clara. A respeito da importância da presença militar na região, bem como de garantir que nações estrangeiras, por intermédio de ONGs, não venham tomar a Amazônia do povo brasileiro. Outra preocupação levantada lá foi o risco de os indígenas se declararem uma nação independente, talhando assim o território nacional. E agora, uma última notícia de 2009, um ano depois, 24 de outubro, assinada por Estelita Rascaratzai e João Carlos Magalhães. Índios da Raposa dizem ter sido ameaçados pela Polícia Federal e pelo Exército. Índios de 3 comunidades na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, afirmam que foram ameaçados e tiveram casas e equipamentos de garimpo destruídos com explosivos utilizados pela Polícia Federal e pelo Exército na semana passada durante a Operação Escudo Dourado. Só lembrar aqui que ainda era Lula da Silva o presidente, já em um segundo mandato. Segundo o Exército, 10 pessoas foram presas na ação, entre elas 5 índios e 10 garimpos foram localizados. A operação, deflagrada no dia 12, tinha como objetivo combater o garimpo ilegal na fronteira do Brasil com a Guiana. O índio Makuxi, Lauro Barbosa, afirmou que quem tentava se aproximar e proteger os equipamentos que auxiliam na extração de ouro e diamante foi ameaçado pelos agentes da Polícia Federal e do Exército, que, segundo disse, apontaram armas de fogo. Ninguém se feriu. A situação da Raposa Serra do Sol esteve menos tensa desde junho, quando o último não índio foi retirado da área em cumprimento à decisão do STF. Policiais permanecem na região para evitar conflitos. Nos últimos meses, os índios, agora sem as plantações de arroz, enfrentaram uma estiagem que prejudicou suas lavouras. De acordo com a Secretaria do Índio de Roraima, esse é um dos motivos para o aumento dos garimpos na região, atividade econômica secundária de etnias há gerações, segundo os índios. O garimpo em terras indígenas é considerado ilegal. Para o secretário estadual do Índio, Jonas Marcolino, a prática da Raposa Serra do Sol é uma questão de sobrevivência sem a qual os índios podem morrer de fome. De acordo com o líder indígena Abel Barbosa, ligado a Sodiur,
Sociedade dos Índios Unidos do Norte de Roraima, que era favorável à presença dos produtores de arroz, cerca de 100 famílias foram prejudicadas pela operação, porque dependiam dos garimpos. Outro lado, em nota, o Exército e a PF de Roraima negaram abusos e disseram que cumpriam mandado de busca e apreensão. Falaram que apenas as máquinas que não podiam ser transportadas foram destruídas no local. Para o Exército, as acusações dos índios carecem de fundamento, já que não houve qualquer tipo de reação dos garimpeiros durante a ação. A PF diz que as afirmações dos índios são caluniosas. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, não se pronunciou até o fechamento desta edição, que foi publicada no dia 24 de outubro de 2009, repito. Então é isso. Você vê aqui que dos índios tiravam tudo, né, naquele governo Lula. Não podiam viver das plantações de arroz, não podiam fazer o garimpo por ser ilegal. A continuação, eu vou soltar um vídeo de cerca de 6 minutos, em que ele dizia que até o Papa, que naquela época era João Paulo II, tinha enviado uma carta ao Brasil pedindo a homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Então, o que nós vemos aí que essa coisa vem de muito longe e envolveu outros papas, não só o João Paulo II, como declara ele aqui, nesse vídeo, como também o Papa Bento XVI esteve com índios daquela região da Amazônia. Então, isso vem sendo feito, trabalhado, elaborado durante muito tempo, muito mais tempo do que eu, pelo menos, tinha consciência. Na verdade, bom, há cerca de 2 meses eu não tinha, mas depois que eu fiz uma pequena investigação e publiquei meus vídeos da série Amazônia, eu já sabia ali que desde pelo menos 1969 há interesses estrangeiros naquela área da Amazônia, com o WWF, da Coroa Britânica, e tudo isso. Então, a gente está chegando tarde nesse problema. Então, nada mais pelo momento. Graças. Obrigada por estar aí e até o próximo vídeo. O general Augusto Heleno, da repercussão do governo em relação a essas declarações e a reserva Raposa Serra do Sol. Essa repercussão teria que dar realmente, né? Porque a Raposa Serra do Sol sempre chamou a atenção do mundo. Eu trato dessa questão desde 93 até 2005 e a gente viu que nenhum ministro deixou de declarar que havia pressão internacional, inclusive carta do Papa, pedindo que homologasse logo de imediato a terra indígena Raposa Serra do Sol. Então era questão internacional, né? Isso sempre se tornou bastante simbólico e não poderia ser diferente, sempre vai acontecer isso, porque ainda existe esse probleminha, ou posso até dizer probleminha, né? Porque o maior problema seria homologar, né? E já foi homologado, e agora tem ainda outros problemas aí se agravando. Agora, o senhor concorda com a posição do general de que a reserva não deveria ser feita em terras contínuas? Olha, a nossa posição foi que as terras, o Estado, considerando a existência de pessoas lá que nasceram e que têm 80 anos ou 90 anos, ou que já morreram na região, considerando a permanência, a convivência com eles, nós éramos favoráveis que o Estado resguardasse um espaço para todos eles. Porque creio que o maior patrimônio que uma nação tem é o seu povo. Quanto melhor assistido e promovido o bem comum, aliás, é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo ou idade, ou quaisquer outras formas de discriminação, mas não é isso que o Estado está fazendo. Então a gente acha, no meu ponto de vista, que é injustiça, né? Para muitos acham não, o índio tem que permanecer preservado, segregado, ou com a sua cultura, seu modo de vivendo, mas eu volto a afirmar, porque já falei isso, que depois de mais de 500 anos de
de exploração ou de colonização, é impossível que encontremos no Brasil uma cultura impoluta, né? Seja ela indígena ou não. Agora, ele também criticou, o general também criticou a política indigenista e foi rebatido pelo presidente da FUNAI, Márcio Meira. O que o senhor acha dessa política indigenista no Brasil? Olha, essa política indigenista no Brasil realmente tem se ocupado realmente em demarcar terras indígenas, como a gente sabe, desde a Constituição de 1988, muitas terras foram demarcadas. A gente não é a favor, eu pelo menos acredito, disse hoje ao meu amigo Margarido, que eu acredito que o Estado, fazendo isso com os indígenas, não vai sacrificar os indígenas, não vai deixar os indígenas no abandono. Mas o que a gente vê é isso. Se delimitaram, por exemplo, a área Yanomami, mais de 9 milhões de hectares, e os indígenas passam necessidade. Passam porque vi em loco. Minha irmã morou 10 anos lá, Geilda Marcolino, ela morou lá 10 anos no meio dos índios Yanomami. Tive a oportunidade de conhecer algumas chaponas, algumas comunidades na região do Surucucu, e vi realmente o estado subhumano. Eu vi a forma de como a política indigenista massacra, oprime, no meu ponto de vista, humilha. Porque quando uma pessoa vive tirando o pé do bicho, da pulga do pé, ou fazendo aquilo que, ainda mesmo com muito bicho no pé, tem que correr atrás de caça, caçar e pescar com todo aquele sofrimento no meio do mato, eu creio que é uma condição animalesca, subhumana, que não pode acontecer. O Estado não pode permitir que os indígenas vivam nessa condição. Eu jamais vou ficar satisfeito com uma política indigenista que pretende preservar o indígena nesse estado, né? Perfeito. Agora, qual posição que você acharia que o governo Lula deveria ter, então, em relação a essa declaração e a política que está sendo desenvolvida? Olha, o Estado, essas ONGs hoje que atuam na região, elas só atuam por causa da falta de eficácia do Estado. O princípio que o Estado deveria, que a administração pública deve obedecer para promover o bem comum, para promover o desenvolvimento nacional, para construir uma sociedade livre, justa e solidária, para erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais, ela deveria obedecer ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia. E eficácia não há. Então, o que eu acho que o governo deve fazer é estar presente. Não deixar a critério das ONGs, porque elas recebem dinheiros, né? Por exemplo, quem cuida da área Yanomami é a CCPY, né? Tem muitos integrantes não indígenas que compõem essas ONGs. E os indígenas são os menos que participam da gerência, da destinação, da administração financeira propriamente dita. Eu considero isso como um objeto, os indígenas como um objeto econômico, como um objeto de angariar recursos e mais recursos, mas esses recursos não chegam lá, como é natural, como é comum na administração pública e principalmente nos países de terceiro mundo, a gente vê isso, né? Perfeito. Tá ótimo. Só um pouquinho para ele, só fazer um take de apoio. Vamos lá. Antes tem que ir de apoio rapidinho. Chega um pouquinho só para trás. Fica aqui, ó. Só para pegar um take de apoio rapidinho do senhor. Porque eu não tenho muita coisa para mostrar, aí tem que